Mefibosete. Mefibosete, um homem aleijado desde a infância, esquecido, desprezado, mas que, depois de uma surpreendente reviravolta em sua vida, foi recebido com honras em Israel a ponto de se sentar à mesa do rei. Esta história é bem conhecida, afinal, para muitas pessoas, Mefibosete tornou-se um símbolo de alguém que saiu da pobreza, prosperidade, humilhação, exaltação, esquecimento, nobreza. Mas isso eu digo que a história não termina neste ponto. É, isso mesmo para outra parte desta história que por algum motivo as pessoas não gostam de falar, pregar ou cantar, e talvez seja, porque nesta parte da história que é pouco lembrada de Mefibosete, ele foi traído, injustiçado e novamente perdeu todos os seus bens. Sem dúvida a história de Mefibosete é exemplar, mas não é o tipo de exemplo que as pessoas pensam que querem saber mais sobre tudo isso então. Assista a este vídeo até o final porque a partir de agora você vai entender quem foi Mefibosete e o que realmente aconteceu com ele de acordo com a Bíblia. Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul, sim. Mefibosete era filho daquele que era o melhor amigo de Davi e tem outras informações importantes sobre sua família. Ele era sobrinho de um homem que também era chamado de Mefibosete. Então é muito importante não nos confundir. O Mefibosetel era filho de Saul com sua concubina Rispa, e ao lado de seu irmão Armonias. Mefibosete estava entre os homens descendentes de Saul que foram entregues por Davi para serem mortos pelos gibeonitas, naquela comovente história em que Rispa acampou ao lado de seus filhos mortos por meses para preservá-los da desonra de terem seus corpos devorados por animais, incluindo o Mefibosete que é o tema deste vídeo, ou seja, o Mefibosete, filho de Jonatas e sobrinho desse outro que foi morto, foi poupado da morte na mesma ocasião, justamente por causa da lealdade de Davi a Jonatas. Então, como esses dois homens aparecem com o mesmo nome na mesma família e no mesmo contexto bíblico, é importante diferenciar. Luz bem, o nome Mefibosete tem seu significado exato muito discutido, pois não se sabe ao certo qual seria a grafia original desse nome, que em algumas versões da Bíblia, por exemplo, aparece como Meribau ou Mavbaal e dependendo da grafia usada pode significar de herói de Baal ou Baal é advogado para oponente de Baal, ou então aquele que rasga Baal. Sabemos que o termo genérico Baal significa Senhor, mas devido à associação destes termos com o nome de uma divindade cananeia, com o tempo os escribas judeus substituíram o final Baal pelo final Rocheti, que significa vergonha. Então o significado do nome Mefibosete ou Mefibosete, geralmente aceito como aquele que dispersa ou da boca da vergonha de qualquer forma, não é um belo significado para. A história de Mefibosete foi marcada por tragédias e frustrações. Mefibosete nasceu em um berço de ouro como príncipe de Israel, mas quando ele tinha apenas 5 anos de idade, sua vida mudou completamente. Seu avô, o rei Saul, seu pai Jonatas e seus tios mais velhos morreram em uma batalha contra os filisteus. Então quando a enfermeira de Mefibosete recebeu a trágica notícia de que o avô e o pai do menino estavam mortos e que a realeza israelita tinha sido praticamente destruída, ela tentou fugir apressadamente com ele. O desespero da enfermeira Mefibosete é compreensível, porque de acordo com o costume da época, quando uma dinastia foi derrotada, a nova dinastia exterminou toda a linha real anterior, para que não houvesse disputa futura pelo trono. Mas quando a enfermeira de Mefibosete fugiu com ele, o menino acabou caindo de seus braços e ficou aleijado nos 2 pés. Então Mefibosete foi levado para Ludebar, um lugar na fronteira de Gileade. A cidade de Ludebar estava a leste do rio Jordão e provavelmente também era conhecida como Debie. O nome Ludebar, ou, dependendo de sua pronúncia, Ludebar indicava um lugar sem pastagens, mas ao contrário do que algumas pessoas pensam, Ludebar não parece ter sido um lugar completamente sem importância, inclusive em sua história. Ludebar foi alvo de disputas entre sírios, israelitas e assírios. Aquela ideia popular de um Kildebar era um lugar totalmente insignificante, um nada absoluto, um lugar de esquecimento. Geralmente vem de uma interpretação da profecia de Amós registrada no capítulo 6 de seu livro, na qual propositalmente esse nome é corrompido, no estilo semítico, torcendo os vocais para a insignificância hebraica. Ou seja, o profeta fez uma espécie de trocadilho com o nome Ludebar para dizer que Israel havia se alegrado com a conquista de nada para a conquista de nada, mas não no sentido de que Ludebar era um lugar onde não havia nada, mas no sentido de que a conquista israelita não valia nada e porque seria uma conquista de curta duração e cairia no esquecimento.
já que Deus levantaria uma nação estrangeira que oprimiria a casa de Israel e de fato logo depois Lodebar acabou sendo conquistada pela Síria e em Lodebar um homem chamado Miqueu, filho de Amish, se encarregou de cuidar de Mefibosete e mais tarde Mefibosete também teve um filho chamado Mica e a história de Mefibosete realmente ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, lembrou de sua amizade com Jonatas e da aliança feita com ele cerca de 20 anos e perguntou se ainda restava alguém da casa de Saul por quem ele pudesse mostrar lealdade em honra. Esta amizade e depois esta aliança com Jonatas, portanto, neste ponto Davi adotou um comportamento contrário ao praticado nos reinos da época, procurou um descendente da antiga dinastia, não com o propósito de eliminá-lo, mas com o propósito de honrá-lo e agir com misericórdia para com esse descendente, e naquela ocasião Ziba, que era um antigo servo da casa de Saul, informou o rei Davi da existência de Mefibosete, um jovem aleijado, que vivia há pelo menos 15 anos como fugitivo em Lodebar, e muitos intérpretes veem na resposta do rei Davi uma espécie de preconceito, pois neles parece enfatizar a condição deficiente de Mefibosete, talvez querendo indicar a Davi que aquele jovem era alguém que não valia a pena, uma pessoa inútil para os padrões da época. Em qualquer caso, Davi não se importou com isso e imediatamente ordenou que eles trouxessem a Mefibosete essa atitude. De Davi a Mefibosete pode ser visto como um retrato da graça de Deus que alcança os pecadores. Deus age com misericórdia e bondade para com aqueles que são desqualificados, para com aqueles que não merecem nada. Deus resgata pessoas que mereciam julgamento e morte. Eles dão uma nova vida em sua presença. Depois que Davi acolheu Mefibosete com honra, entregou-lhe as propriedades de Saul e permitiu que ele se sentasse diariamente à mesa do rei. Além disso, Davi também ordenou que ele mostrasse seu servo. Mas Ziba não era uma pessoa confiável. Longe disso, no momento da revolta de Absalão, quando este filho de Davi tentou tomar o trono de seu pai e forçou Davi a fugir de Jerusalém, Ziba provou ser um grande traidor e oportunista. A Bíblia relata que ele foi ao encontro de Davi, trazendo provisões e suprimentos que certamente seriam muito úteis neste período difícil. No entanto, Ziba também aproveitou a oportunidade para acusar falsamente Mefibosete. Disse ao rei Davi que o neto de Saul havia ficado na capital porque cobiçava o reino e acreditava que retomaria o trono de sua família, e tudo indica que Davi acreditou na mentira contada por Ziba, porque decidiu dar-lhe tudo o que pertencia a Mefibosete. É exatamente isso, todos os bens, propriedades e riquezas que Mefibosete recebeu quando deixou Lodebar foram dados a seu servo traidor. O que ele fez foi muito grave, porque naquela época muitas vezes o fim de uma pessoa acusada de traição, morte, e mais tarde, quando Davi voltou a Jerusalém após a morte de Absalão, Mefibosete tentou ir ao encontro do rei para se defender e provar sua inocência, e quando Mefibosete veio à presença de Davi, o rei perguntou-me por que não tinha ido ao seu encontro. Então Mefibosete teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba. Mefibosete me disse que tinha perdido, que tinha selado um burro para que pudesse viajar para encontrar Davi, já que estava aleijado, mas ele mostrou que isso o deixou para trás e elaborou um plano para acusá-lo de traição. Mesmo durante o período em que Davi precisou, a Bíblia registra que Mefibosete chorou por ele profundamente de acordo com o costume da época. Isso significa que ele não lavou os pés, não lavou suas roupas e não aparou a barba, e esta foi uma atitude de clara fidelidade ao rei Davi, mostrando que em nenhum momento ele tolerou o plano de Absalão e que ele nunca saiu do reino. E depois de ouvir a versão da história dada por Mefibosete, parece que Davi acreditava nele, mas ainda assim propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele. Ou seja, Davi não lhe restaurou totalmente. A Bíblia não fornece mais informações sobre por que Davi tomou essa decisão. Alguns estudiosos sugerem que talvez o rei não estivesse disposto a chamar Ziba para responder por sua traição. A razão para esta pode ter sido o frágil estado emocional em que Davi se tornou naquela época. Outros intérpretes acreditam que Davi pode ter ficado inseguro quanto à veracidade da explicação contada pelo filho de Jonatas, mas, em qualquer caso, o rei resolveu adotar uma posição neutra como resolução daquele conflito. No entanto, surpreendentemente, Mefibosete resolveu desistir de toda aquela herança, deixou o traidor ficar com todos os seus bens, e mostrou que sua verdadeira preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi. Neste ponto, a declaração de Mefibosete Davi mostra o tipo de caráter que ele tinha. A Bíblia relata que Mefibosete disse ao rei: "Deixo guardar tudo agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança em sua casa." Embora a história de Mefibosete seja bem conhecida através de sermões e pregações, raramente esta história é contada corretamente,
Infelizmente, as pessoas se lembram da história de Mefibosete apenas na pregação sobre prosperidade. Sim, claro que é fácil de pregar sobre o homem aleijado e desprezado que foi tirado do esquecimento para receber uma herança real. É fácil falar do homem a quem de repente foi dada uma posição privilegiada no escrutínio de Israel e pode sentar-se à mesa do rei. Difícil parece ser pregar sobre o mesmo homem aleijado que, tendo sido traído por seu servo, mas sendo inocente, serviu obrigado a compartilhar sua herança com um servo traidor. Para muitas pessoas, é difícil pregar sobre o exemplo de alguém que se manteve fiel mesmo quando foi injustiçado, prejudicado, mesmo quando tudo deu errado em sua vida, e não só isso, é ainda mais difícil de pregar sobre sua atitude altruísta. Ele abriu mão de todos os seus bens materiais e não se importou que seu inimigo pessoal guardasse tudo o que era realmente seu. A história de Mefibosete traz lições importantes. No entanto, definitivamente o foco desta história não se trata de prosperidade, mas do caráter de um homem justo que, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de o rei escolhido por Deus ter voltado para sua casa. Mefibosete não fixou seus olhos nas coisas terrenas, mas fixou seus olhos no propósito soberano de Deus para seu povo. Para Mefibosete, não fazia sentido, sentado à mesa real, se o ungido do Senhor não estivesse sentado em seu trono. Para ele a coisa mais importante era a sua comunhão com o rei do que toda a sua herança. Agora escreva nos comentários se você já conhecia a história de Mefibosete na Bíblia. E inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo sobre os personagens bíblicos. Valeu!